Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Que alegria ver vocês aqui. Que alegria nós podermos retornar, estarmos com as portas novamente abertas para cultuar ao Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus em Salmos 84. Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração está aos caminhos aplanados. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Eu creio que durante esse tempo que nós estávamos em culto online, você da tua casa, eu creio que a maioria de vocês sentiram falta de nós estarmos aqui. Eu senti, amém? E nesse momento em que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, eu gostaria que você, em nome de Jesus, abrisse o teu coração. Não se importe com a máscara que está aí no teu rosto, não importe com o irmão que está do teu lado, mas que você nesse momento, que nesta noite você venha expressar a sua adoração ao Senhor. Você que está aí em casa também faça a mesma coisa, expresse o teu louvor, a tua adoração, abra o teu coração diante do Senhor. E você que está aqui, eu convido a você a se colocar de pé no teu lugar, a fechar os teus olhos e começar a se aclamar ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos protegido. Senhor, nenhum mal, ó Pai, tem chegado até a nossa tenda, Senhor, e se tem chegado, o Senhor tem nos livrado. Sabemos, ó Pai, que tem famílias, ó Deus, nesse momento enlutadas, e nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua graça e a Tua misericórdia. O Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar trazendo o conforto necessário para cada um. E nós que estamos aqui nessa noite, nós queremos celebrar a vida. Nós queremos celebrar, ó Deus, esse fôlego de vida que o Senhor plantou dentro de nós e até hoje permanece. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós queremos, Senhor, nessa noite nos render aos Teus pés. Nós queremos nessa noite declarar, Senhor, que Tu és tudo que nós precisamos para viver. Nós nessa noite, Senhor, queremos nos lançar diante dos Teus braços, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Se conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder, com seus olhos fechados, apenas louve ao Senhor, declare ao Senhor com essa canção. Se você não conhece, apenas agradece ao Senhor pelo motivo de você estar aqui contemplando a presença dEle neste lugar, em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar. Declare isso ao Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Você pode fechar os seus olhos e declarar isso? Falar: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para te adorar. Eis-me aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome. Olha para mim, Senhor. Olha para o meu coração, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, aquilo que eu posso oferecer para Ti são as minhas mãos, é o meu coração, é a minha voz, Senhor, é a minha vida diante de Ti. O que darei ao Senhor por tantas bênçãos, o que eu darei ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nessa noite, nós entregamos o nosso coração. Obrigado porque Tu és fiel, Senhor. Obrigado porque as Tuas promessas não morrem. E nós queremos estar firmes, Senhor, em Suas promessas.
Nós queremos estar firmes, Senhor, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Você está firme nas promessas do Senhor aí? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. As palmas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me da luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus. Está firme aí, meu irmão? Então dá um brado de vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Os irmãos que veio preparados para ofertar e dizimar na casa do Senhor, quando nós louvamos com mais uma canção, você tem liberdade de vir até o altar, ao gasofilácio, depositar aquilo que é do Senhor. E mais uma vez eu digo que Ele continua fiel. Aleluia. Do que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo seu não, estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença perto de mim, te ouvir, te conhecer. Que um homem pode ter, Senhor, tu cumprir
não tem a letra aqui, às vezes você não conhece essa canção, mas essa canção ela vem falar isso: do que adianta eu ter as riquezas desse mundo, do que adianta eu ter tantas coisas se eu não tiver a presença do Senhor do meu lado. E o escritor dessa canção fala: Senhor, eu não venho aqui só para buscar as tuas mãos ou somente aquilo que o Senhor pode fazer. Eu vim aqui para buscar a tua presença, e eu creio em nome de Jesus que a tua vinda aqui nessa noite é para isso. É para buscar a presença do Senhor, é para adorar ao Senhor, é levantar as suas mãos e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito. Aleluia. Do que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo o seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Aleluia, Senhor. Nós ainda, Senhor, queremos te engrandecer. Nós queremos declarar que tu és grande, ó Pai. Deus que governa os céus e a terra. Nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos em teu infinito amor, ó Pai. Tu és santo, tu és grande, tu és o nosso Deus. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte,
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre todas. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Declare isso. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E a igreja declara: queremos o e agradecer. Confiamos em, pois só tu és, pois só tu és. E céu, você pode declarar mais alto: queremos. Te engrandecemos, Senhor, e agradecemos. Confiamos em, pois só tu és, um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Só tu és o Deus eterno, o Deus único, verdadeiro, Senhor do céu e da terra, o imbatível, o indestrutível, aquele que era, que é e que há de ser. Aquele que nos chamou, nos redimiu, nos transformou, nos libertou, nos curou e nos fez caminhar na sua presença. A ti toda a honra, Senhor, toda a glória, ó Pai. Nós nos colocamos nas tuas mãos. Agradecemos ao Senhor por este tempo, ó Pai. Este tempo, Senhor, que aprouve no teu coração trazer-me vida para este tempo. Sustentar a tua igreja neste tempo, ó Pai. E se o Senhor nos colocou para este tempo,
é porque existe um propósito teu através da nossa vida para este tempo, e nós queremos estar disponíveis ao Senhor, queremos estarmos, ó Pai, totalmente abertos para o Senhor, queremos entender e compreender o teu propósito e a tua vontade para caminhar avante no Senhor, ó Pai. Eu te louvo pela tua igreja aqui em Alto Taquari, pelo teu povo que clama pelo Senhor, pelo teu povo, ó Pai, que tem caminhado fielmente na tua presença, Senhor, independente, Senhor amado, de culto presencial ou não, Senhor. Eu te louvo, eu te adoro por isso. Esta é a noiva, Senhor, que o Senhor Jesus vem encontrar com ela nas nuvens, Senhor amado. Nós te louvamos, ó Pai, e queremos cada dia mais caminhar, ó Pai, alinhados em Ti, ó Pai, afinados em Ti, conhecendo e reconhecendo que só o Senhor é Deus e carecemos da Tua presença. Obrigado, Senhor. Fala conosco nesta hora, ministra a Tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis se sentar, amados. Vencemos de novo, né? Mais uma etapa vencida. Eu estou aqui, você está aí, né? E muitos estão nos seus lares, e nós vencemos no Senhor, né? Aprova o Senhor nos preservar com vida e com saúde para este tempo, e Ele tem nos abençoado. Enquanto Ele nos der condições, nós vamos estar louvando, agradecendo o nome do Senhor, e as sequelas espirituais que o Covid tem deixado, que é pior do que sequelas e pior do que a morte física, não tem atingido a vossa vida, e eu louvo a Deus por isso. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te sustentando, e que você permaneça assim, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Deus não é vão. Glória a Deus por isso. E eu creio que não precisaria nem pedir, né, mas eu vou pedir que os irmãos tenham mais um pouquinho de paciência. Eu sei que tem casais aqui que gostariam de estar sentado pertinho, né? Se a Gilmar estivesse aqui, eu gostaria de estar sentado pertinho dela, mas nós obedecemos ordem, né? E eu louvo a Deus que a gente tem sido honrado nessa cidade por obediência, né? E nós vamos continuar assim. Então, mais um pouquinho de paciência, e nós vamos vencer esse tempo. Daqui a pouco nós vamos juntar essas cadeiras tudo, né? E sentar um ladinho do outro, e abraçar o irmão, poder orar com ele, e arrancar a máscara da cara, né? E ser livre no Senhor para sorrir para todo mundo ver, né? Porque os irmãos sorriem aí, eu não consigo, ninguém consegue sorrir com os olhos, né? Você consegue sorrir, chorar com os olhos dá, mas sorrir com os olhos não dá. Eu não sei se os irmãos estão sorrindo ou estão fazendo cara feia para mim, né? Mas glória a Deus por isso, irmãos. Nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. É um tempo de gratidão a Deus. Cada dia a gente agradece ao Senhor por aquilo que o Senhor tem preservado na nossa vida. Se você está vivo, que Deus tem um propósito para você, pode ter certeza. Pessoas melhores do que eu morreram, né? Melhores do que eu em todo sentido, morreram. A gente não conhece o propósito de Deus, né? Não sabe. Aqueles bons mesmo já estão melhor do que eu, né? Estão na glória com Cristo, onde eu desejaria estar, né? Mas aprova o Senhor de ficarmos aqui enquanto estivermos na terra. Vamos fazer a vontade dEle, cumprir o propósito dEle e fazer com que Ele tenha prazer. Quanto mais Deus tiver prazer em você aqui na terra, Ele vai te conservar mais tempo na terra. Então, agrade ao Senhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre o avanço no Evangelho, o avanço da igreja. Nós, como igreja, nós precisamos avançar, e existem desafios para isso na nossa vida. Existem muitos desafios, muitos. Eu creio que são mais desafios do que muitas vezes propostas, né? Mas nós temos uma proposta de Deus para nós, a coroa de glória, né? A redenção eterna com Ele. Essa é a proposta que o Evangelho traz para nós. O Evangelho não traz proposta de bênçãos terrenas. Bênçãos terrenas é o Evangelho que o homem tem inventado aí.
O Evangelho de Jesus Cristo, ele dá uma promessa para nós de uma vida eterna com Cristo. É isso que ele garante para nós. O resto nessa terra é tudo lucro, né? E a gente não precisa ficar correndo atrás disso não. Se você temer o Senhor, buscar o Senhor, a palavra de Deus diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero falar um pouquinho sobre os desafios para a igreja do Senhor, baseado num texto da carta aos Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. E este texto, ele tem uma familiaridade com um texto de Coríntios, que Paulo escreve, e ele fala também a respeito desses alimentos sólidos, né, o leite. Pedro também fala sobre o leite racional, desejar afetuosamente o leite racional, pelo qual você vai crescendo no Senhor. O propósito de Deus para a igreja é crescer, é avançar, é conquistar o alvo, o objetivo e o propósito máximo. Mas para isso, nós temos que nos posicionar, temos que tomar definitivamente decisões na nossa vida, nos submeter, nos colocar em posição de ouvir a voz de Deus e atender a voz de Deus. Hebreus 5, 11 a 14, o autor aos Hebreus, que ainda não sabemos, não foi descoberto até hoje, né? Ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardio em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Nós vamos saber isso. Assim vós tornardes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança que bebe leite, é isso que ele está querendo dizer. Mas o alimento sólido, isto é, a comida sólida, né, da qual consiste farinha, né, carne, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em todos os segmentos da vida, o alvo nosso é conquistar, avançar, prosperar. A gente quer ser próspero na área sentimental, né? Quer se dar bem na vida, encontrar a cara metade certinha para que funcione bem, para que mesmo nas diferenças e nas dificuldades a gente seja feliz, abençoado por Deus e possa fazer o amado abençoado também. Na vida espiritual a gente quer viver um relacionamento com Deus. Jesus mesmo disse aos discípulos: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é frágil, é fraca. Nós vamos cuidar com isso, porque muitas vezes temos o desejo de andar com Deus, servir a Deus, mas na hora necessária a gente recua e não faz aquilo que precisa para viver um relacionamento com Deus, né? Na área material a gente quer ser próspero, a gente investe, procura meios de melhorar a situação, trabalhando, estudando, adquirindo conhecimento, fazendo concursos, querendo subir na vida. Nós nascemos com isso. Quem plantou isso em nós foi Deus. Foi Deus que plantou isso na sua vida. Se alguém muitas vezes se sente culpado por desejar, almejar, não se sinta culpado. Foi Deus que colocou isso na sua vida. Foi Deus que colocou isso na minha vida. Assim como a necessidade de buscá-lo, de estar com Ele, de querer ser mais, crescer. Interessante que o crescimento nosso espiritual, quando ele é do profundo do coração, não existe uma pretensão de querer ser o melhor, de querer se aparecer, não. É querer conquistar mais com Deus para estar mais próximo dEle, ser mais amigo dEle, andar juntinho com dEle. A presença dEle se torna algo suficiente para nós. Isso satisfaz e preenche o nosso coração. O desejo nosso é avançar e tornar realmente verdadeiros sacerdotes de Deus. Sacerdote não é o padre, não é o pastor, não é
o bispo, não é o arcebispo, não é seja lá quem for de uma hierarquia eclesiástica, não. Os sacerdotes do Senhor são aqueles realmente que têm Cristo na sua vida e vivem uma vida piamente em Cristo e procuram fazer a vontade do Senhor, cuidando da sua vida espiritual e alcançando outros também para caminhar com Cristo. Isso é o verdadeiro sacerdócio de Cristo para nós. E o nosso desejo é alcançar isso. E muitas vezes na igreja, muitos alcançam, muitos avançam e muitos não avançam. Qual é esse problema? E muitas vezes aqueles que não avançam, eles dizem assim, fulano está indo porque ele está lá pertinho do pastor lá, o pastor gosta dele, ele vive abajulando o pastor, vive abajulando o seu líder, vive fazendo isso, ele tem capacidade, eu não tenho. Não é isso, irmãos. Quando Jesus chama os discípulos, ele chamou pessoas analfabetas ali, que humanamente não tinham capacidade, e foram homens usados por Deus de uma forma extrema. João, o apóstolo João, foi um deles. Foi um homem que escreveu, você leu o evangelho de João, é o evangelho mais teológico que tem. Ele começa assim, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Olha, o que João está falando? Teologia pura e profunda, de uma linguagem um tanto teológica e muitas vezes difícil de entender para quem não tem o conceito bíblico da palavra e não tem o Espírito Santo. Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Deus precisa de pessoas disponíveis. E quando as pessoas se dispõem, elas avançam no Senhor. Não é habilidade, nem capacidade e nem empurrão de ninguém. É Deus. É Deus. É eu e Deus. A minha disposição ao agir de Deus, conforme a vontade dEle, trazendo isso e tratando isso com respeito, com consideração e com responsabilidade. Deus olha para isso, e Deus levanta e faz realmente prosperar e avançar na vida espiritual. Não é verdade, não são essas coisas humanas e carnais que faz a pessoa prosperar espiritualmente. Ao contrário, as coisas humanas e carnais faz ela decair espiritualmente. Aqui o autor aos Hebreus adverte aos hebreus que não haviam progredido, avançado, que estavam estagnados na vida, conforme ele reclama aqui no versículo 12, que diz, com efeito, quando devia ser mestre, vocês deviam ser professores, estar ensinando os outros pelo tempo decorrido de relacionamento que vocês têm com a palavra, com o ensinamento, vocês deveriam ser mestres. No entanto, vocês ainda precisam de leite. Preciso de ser lembrado das coisas elementares, os rudimentos elementares do Evangelho. Aqui a minha versão diz os princípios elementares dos oráculos de Deus, isto é, os princípios de Deus. Quais são os princípios de Deus para a vida cristã? Jesus Cristo morreu por você, um pecador, e você precisa se arrepender e se converter e entregar a sua vida a Cristo para que você possa alcançar a salvação. São princípios elementares, e pessoas muitas vezes com 10, 20, 15 anos de igreja precisam estar ouvindo isso, porque elas não cresceram. Esse é o leite que aqui o autor diz, e Paulo também fala a respeito disso. São as coisas elementares. Por quê? Porque os hebreus não estavam se desenvolvendo, não estavam crescendo. A indolência, na verdade, é a pior condição na vida das pessoas, quando elas se tornam insensíveis ao Espírito Santo. A indolência é a condição de não sentir dor, ser insensível. E as pessoas muitas vezes com a caminhada cristã, elas vão se tornando calejadas, elas se tornam insensíveis ao Espírito Santo, e começam a achar que as coisas não são bem assim, que o negócio não é bem assim, que isso não tem nada a ver, o tempo mudou, o tempo é outro, a teologia é outra, a ideologia é outra, fulano disse isso, Beltrano disse isso, e começa a querer mudar os conceitos bíblicos, achando que a Bíblia não tem tanto valor, e muitas vezes minimizando o poder e a autoridade de Deus, quebrando os conceitos da palavra. Essa indolência é a pior condição espiritual, e isso vem de uma forma gradativa nas pessoas, não acontece de uma hora para outra, é um processo.
O inimigo vai lançando uma semente, e aquela semente, a partir do momento que ela é dada atenção àquela semente começa a germinar. O inimigo age assim, ele lança uma palavra, eu vou usar um termo aqui, no conceito bíblico, uma palavra profética. Ah, pastor, mas existe profecia do inferno? Mas claro que existe, e eu vou dizer que as que andam por aí, as que mais são. O diabo lança uma palavra profética, coloca o medo na pessoa, a pessoa assimila aquele medo, toma aquele medo para ela, e ela começa a dizer: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, e morre. Aí fala assim: viu? Era uma palavra profética, é a semente lançada que foi recebida por aquela pessoa. E é isso que o autor aos Hebreus fala, que os hebreus cristãos precisavam avançar, progredir na sua vida cristã. Isso é para nós. Quantas pessoas que caminhavam há um ano atrás com Jesus, hoje abandonaram Jesus por causa do quê? Do Covid. Pelo que eu sei, o Covid atinge o físico. Eu acho que atinge o físico. Eu não vi ninguém com Covid e orarem por ele e ficar possesso. Se ficar é por outro motivo, mas não é por causa do Covid, porque não atinge a área espiritual, mas ele tem uma tendência a atingir a área emocional, e atingindo a área emocional, afeta o espiritual também. A pessoa fica fragilizada, se ela não tiver um controle, ela fica fragilizada, começa a achar que Deus não está olhando para ela, começa a criar dúvidas no seu coração. Essa indolência é um perigo muito grande, e os hebreus daquela época, eles tinham um problema com isso. Tanto é que no versículo 11, aqui o autor fala assim: vocês são tardios para ouvir, vocês demoram para ouvir. Esse ouvir aqui não é uma questão de escutar, algo auditivo não, mas é algo de assimilar no coração. Quando eu ouço algo, aquilo entra pelos meus ouvidos, sobre a minha mente, e ali realizo uma avaliação. Se eu sou uma pessoa imatura, vai ter um resultado. Se eu sou uma pessoa madura, emocionalmente, espiritualmente dizendo, vai ter um outro resultado. É o que a palavra de Deus diz. A tentação vem na mente, e na mente ela toma o destino dela, ou ela desce para o coração, como uma semente maligna para destruição, ou ela é expelida e lançada fora, repugnada por aquele coração que serve ao Senhor, que tem na sua cabeça o capacete da salvação, para proteger a mente disso. Não é que vai impedir de você pensar, mas vai ajudar você na decisão em relação ao seu pensamento. E quando se ouve algo apenas informativo, é isso que o autor fala a respeito dos hebreus. Quando vos tendes tornado tardios em ouvir, escutam, mas aquilo não traz um resultado, não traz uma saída de Deus para a vida deles, não causa um efeito de Deus na vida deles. Se você olhar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, fala assim, que quando ouviste o evangelho da salvação e recebeste este evangelho, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ouve e recebe. Esse ouvir aqui é este ato de receber a palavra de Deus, de plantar ela no coração e de viver essa palavra, que essa palavra se torna poder na nossa vida quando ela se torna vida em nós, quando nós a vivenciamos. Você quer alguém que conhece a palavra? Eu diria que o diabo. E o que efeito isso traz para ele? Nenhum, porque não existe prática. O poder da palavra está na prática. Guarda isso no teu coração. Ah, pastor, mas eu conheço. Nós deparamos com tanta gente que dá de 10-0 em nós, em conhecimento da palavra, mas está na rua, muitas vezes tomado por uma situação decadente, deprimida. Se perguntar para o pastor Ronildo, pastor Rubens, a respeito lá do centro terapêutico, se você visse cada pessoas que chegaram lá com a capacidade de conhecimento da palavra, você fica abismado. Se você não arrochar o pé, eles põem você no bolso.
Um dia, um desses que foi para lá, ele me cercou na rua, ele começou a querer me manipular. Ele disse: pastor, eu conheço a palavra. Eu falei: daí? Não vale porcaria nenhuma para você. Qual a situação que você está, cara? Fecha essa boca e se converta. Tome uma posição diante de Deus. Conhecimento da palavra, o diabo conhece melhor do que você, e o destino dele é no lago de fogo de enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Conhecimento não leva a nada, e é isso que o autor aos Hebreus estava reclamando daqueles hebreus, que eles eram informados, mas a palavra não tinha efeito, eles eram tardios em ouvir. Esses que têm dificuldade de receber a palavra, mesmo tendo um tempo hábil de ensino, nunca avançam, nunca avançam. Pessoas, você tem que ficar cuidando delas, trabalhando nelas. E aí o autor reclama, essas pessoas já deveriam estar discipulando, sendo mestres, ensinando outros. Ainda precisa ser cuidados. Nós precisamos realmente avançar. E o versículo 13 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Este versículo explica a causa da infantilidade e a necessidade de leite, e a inexperiência na palavra. Como que se adquire experiência na palavra? Me diga. Você teria coragem de fazer uma cirurgia com um médico que já tivesse 20 anos de formação, mas nunca tivesse feito uma cirurgia sequer na vida? Diz assim: você, quanto tempo, doutor, você tem de médico? 20 anos. Quantas cirurgias você já fez? Nenhuma, a primeira vai ser em você. Eu acho que não ia sobrar nem a sombra tua naquele consultório, né? Quanto tempo você é piloto, fulano? 20 anos sou piloto. Quantas vezes você já voou, então? Inúmeras vezes. Quantas horas de voo? Não, eu vou fazer a primeira hora agora com você. Você não ia ficar lá, não. A experiência é pela prática, não é pelo conhecimento. Tanto é que o médico se forma, vai ter que fazer residência para praticar aquilo que ele aprendeu sob supervisão. Nós adquirimos experiência através da prática da palavra, e a infantilidade, ela vem e acontece, ela está e acontece, porque as pessoas não praticam a palavra, não vivem essa palavra. É isso que o texto está dizendo aqui. Eles se alimentam de leite e é inexperiente na palavra da justiça, porque não avançam, não são ainda bebês, crianças espirituais. Eu quero dizer, irmãos, uma coisa que eu considero muito importante e de muito valor para o entendimento nosso. Na igreja precisa haver crianças, bebês. Eu estou dizendo aqui, não crianças cronologicamente, né, na idade. Crianças, pessoas recém-convertidas, que muitas vezes mete o pé pelas mãos, faz a coisa errada. Precisa disso. Precisa ver os maduros, os adultos, para ensinar as crianças. Quantas vezes nós pegamos alguém, uma criança, um recém-nascido em Cristo, e cobramos dele algo como se ele tivesse 40 anos de vivência em Cristo. Eles estão aprendendo, eles dependem dos adultos espirituais para crescerem, para avançarem. O que não pode é a pessoa ficar 10, 20 anos na igreja e continuar sendo criança. Esse é o problema. Essa é a dificuldade intolerável dentro do conceito da palavra, porque a criança, ela é dependente, a criança, ela não gera, e se gerar, vai gerar problemático. Aqueles que têm defeitos espirituais, deformidades espirituais, deformidade de caráter, se você pôr ele para discipular uma outra pessoa, ele vai gerar uma outra pessoa com deformidade de caráter. É como você colocar um casal que não se compatibiliza, que vive o tempo todo em pé de guerra, para discipular outro casal e ensinar eles a serem felizes. Como que eles vão passar isso, se eles não conseguem vivenciar isso, se eles não conseguem viver a palavra? É isto que aqui o autor aos Hebreus está reclamando. No versículo 14, o autor, ele fala do alimento sólido, que é para os adultos. É claro que você não dá polenta,
Você não dá, que mais? Farinha com carne para bebezinho de 2 meses. Você dá leite. Mas quando ele crescer, e você for comer um churrasco perto dele, e chegar com leite perto dele, já precisou levar o irmão Rubens, o pastor Rubens, o pastor Ronildo para almoçar em casa com a sua família, e eu fazer um churrasco lá, que o churrasco está cheirando, aí quando chegar na hora de comer, eu falo, não, vocês vão tomar isso aqui, dá uma mamadeira de leite para cada um deles, vão brigar comigo, não volta mais lá. Quando o pastor falar que vai dar almoço para nós, ele fala assim, não, já temos compromisso, né? Não vamos não. Por quê? Porque isso para eles já passou o tempo. Mas a minha netinha, que tem lá 6, 7 meses, você pode fazer um churrasco de picanha na frente dela, ela não larga da mamadeira. Coitadinha, não sabe o que está perdendo, mas um dia ela vai saber, e o dia que ela descobrir, ela não quer mais leite. Isso é o estágio, irmãos, do avanço. A nossa vida precisa ser assim. Se você olhar o capítulo 5 de Hebreus, o capítulo 5 fala do sacerdócio de Cristo, pela ordem de Melquisedeque, e ali o autor explica esse sacerdócio de Cristo. Jesus explica como Cristo o sumo sacerdote. Isto quer dizer o quê? Que aqueles que são exercitados em Cristo, que vivem a palavra de Deus e vivem Cristo na sua vida, eles se tornam sacerdotes de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, assim, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e com eles reinarão. Quem são esses? Os salvos em Cristo. Aqueles que cresceram e evoluíram espiritualmente, que deixaram de ser criança e comer e beber leite, e passaram a se alimentar com alimento sólido. Eu não estou dizendo que as crianças espirituais não vão subir, vão subir. Mas para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes. E se você olhar em 1 Pedro 2,9, lá fala a respeito disso. Vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, o povo santo, adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Existe um propósito de Deus na evolução, no crescimento, no avanço da igreja, é a propagação do Evangelho. O que nós precisamos tomar consciência, irmãos, e colocar no nosso coração, que não existe outra forma do Evangelho ser anunciado, se não for pela igreja de Jesus Cristo. Uma igreja coerente, uma igreja adulta, uma igreja que avança no Senhor, uma igreja que tem sacerdotes de Deus. E você precisa avançar no Senhor, nós precisamos avançar no Senhor. O alimento sólido é assumir essa posição de Deus a cada um de nós. Aqueles que não são sacerdotes de Deus, eu vou dar uma característica agora, tá? Mas por favor, não julgue ninguém. Aqueles que não são sacerdotes de Deus estavam aliviados com a pandemia. Agora eu estou livre, ninguém vai poder cobrar de mim de eu precisar ter que fazer alguma coisa. É o contrário, irmãos. Hoje nós temos a mídia à nossa disposição, não precisamos sair de casa, e você não precisa nem pôr máscara para fazer uma ligação de vídeo, né? Na ligação de vídeo está liberado, né? Não precisa máscara, para conversar com a pessoa, para falar de Jesus para a pessoa, para orar com a pessoa, você não precisa de nada, você tem a mídia às tuas mãos, para você pegar o teu celular e fazer um áudio de oração por alguém, falar assim, ó, hoje eu senti desejo de orar por você, depois você vai receber uma palavra de gratidão, e vai dizer, eu estava precisando disso, e eu tinha pedido isso para Deus. Você vai falar assim, nossa Senhor, o Senhor está me usando, que coisa, eu não sabia, não imaginava que isso podia acontecer. Isso é sacerdócio de Cristo, é ser sacerdote, sacerdotisa, não tem esse termo na Bíblia, sacerdotisa, mas para o feminino porque sacerdócio aqui é no sentido universal, homens e mulheres, um povo lavado, redimido pelo sangue de Jesus, que se preocupa com a obra do Senhor e o desenvolvimento desta obra na terra. Este é o povo adulto, e sacerdócio é alimento sólido. E você entra no sacerdócio de Deus, na propagação do Evangelho, vai surgir situações que você, como um adulto em Cristo,
Uma pessoa desenvolvida que come alimento sólido, você tem uma resposta certa, na hora oportuna, para um coração sedento e abatido, cheio de angústia e tribulação, que hoje o que mais tem é isso. Esses dias eu estava lá embaixo, lá na Orilanha, e um jovem me ligou. Um jovem que eu digo é de 35 a 40 anos. Esses dias alguém perguntou para mim lá em Rondonópolis: quantos anos você tem? Eu falei: 61. Ele falou assim: ei, você é uma criança. Eu falei: será que ele está me achando tão irresponsável assim? Porque ele tem 70 e pouco, né? Então, um jovem, eu vou falar assim, ele me ligou, e ele começou a falar sobre negócio, e eu vi que ele não estava normal pelo que eu conheço ele, e eu senti que tinha alguma coisa diferente ali. Aí depois que ele falou, e eu ouvindo ali, acho que uns 15 minutos, ele disse: olha, pastor, eu liguei para você, mas o que eu quero de você é uma palavra de Deus para mim. Você é pastor, você vai saber me dizer, me fala alguma coisa de Deus. E eu comecei a falar para ele, falar que o Senhor o amava, que ele precisava ter um encontro com Jesus, que ele precisava buscar o Senhor, que a palavra de Deus diz que quando o homem busca o Senhor, Deus atende. Aí eu falei para ele: você tem que buscar recurso em Deus, não é na bebida. Você bebeu, né? Aí ele desabou a chorar. Ele falou: não sei mais o que faço da minha vida. Eu falei para ele, depois eu dizer algumas coisas para ele, eu disse: eu posso orar com você? Ele falou: eu quero que você ore por mim. Aí eu orei com ele. Aí depois ele soltou a pedir perdão, pedir desculpa de ter me ligado, pedir perdão, pedir desculpa. Eu falei: não, eu quero agradecer você por você ter me ligado. Muitas vezes Deus coloca situações diante de nós, irmãos, e se você não tiver uma maturidade em Cristo, você vai se embramar, né? Se embaraçar, e vai falar assim: liga para o pastor, liga para o fulano, liga para o ciclano. Não, é você, meu, é você que o Senhor quer te usar, é através da tua vida que o Senhor quer que o nome dele seja glorificado, é através das palavras que o Senhor coloca no teu coração na hora oportuna e necessária, que o Senhor quer te levantar em poder e glória. É por isso que a igreja do Senhor precisa avançar, nós precisamos realmente crescer no Senhor. O sacerdote não tem tempo para as coisas mesquinhas desta vida, o sacerdote não se envolve com os pecados desta vida. A criança sim. É por isso que sempre você está falando que Jesus te perdoa, Jesus te limpa, Jesus te lava, porque Ele morreu por você, Ele te ama. São coisas elementares. Quando começa a ter que dizer muito isso para crente, vou usar aqui o termo crente velho, é que alguma coisa está errada. Falta de crescimento. E essa falta de crescimento é pela insolência, falta de ouvir a palavra de Deus e viver esta palavra. Aquele que cresce espiritualmente, a sua mente está totalmente habilitada para discernir o bem e o mal, e se posicionar diante do bem e o mal. Pode vir a proposta que for, pode vir a tentação que for, é o que o versículo 14 fala: faculdades exercitadas, diz a minha versão, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Faculdades o que? Mente, capacidade de razão, em olhar aquilo e uma testificação espiritual, dizer: isto é bênção e isto é laço. Quantas vezes a pessoa chega contando uma bênção, e quando ele conta, você olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, misericórdia, isso é um laço do inferno. É a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E isso é através do crescimento, é através do desenvolvimento, é através da prática da palavra, que pode levar o cristão a um processo espiritual de avançar em Cristo dia a dia, momento a momento. É um avanço quando você deixa de fugir do pecado e passa a ser um perseguidor do pecado. Alguém disse, e eu achei interessante, que nós não somos pecadores em busca de perdão,
nós somos perdoados, que repele o pecado. Nós somos salvos em Cristo, lavados pelo sangue de Jesus, que repugna o pecado, que repele o pecado, que resiste o pecado. E eu entendo isso quando a palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo traz toda a condição pecaminosa sobre ele, para plantar isso como uma semente maligna no coração do homem. E quando você consegue viver de forma a repelir Satanás, porque a palavra de Deus ela é categórica, enfática, e eu não vejo isso como algo ilusório, eu vejo isso como algo real, autêntico. Quando você consegue viver de forma a repelir o inimigo, junto com ele você repele o pecado que ele traz sobre ele. E eu quero dizer para você nesta noite, é um avanço quando você deixa de fugir do pecado. Você se torna maduro. O pecado já não tem mais domínio sobre você, diz a palavra de Deus. Você vai estar sempre combatendo o pecado. Não estou dizendo a condição de não combater o pecado, mas ele não terá domínio sobre você. Você o dominará. Você o dominará. Isso através de uma maturidade cristã. As crianças espirituais, elas têm uma tendência em colocar o dedo na tomada para ver se realmente dá choque. E muitos estão mortos por aí, espiritualmente dizendo, porque experimentaram e gostaram de serem atormentados. E o Senhor tem levantado um povo lavado e redimido pelo seu sangue, que chama esse povo de noiva, noiva amada, noiva querida, a minha igreja, o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. E este corpo e esta igreja, essa noiva, ela avança no Senhor. Avance em Cristo, aprenda a ouvir a palavra e aprenda a praticar a palavra. Você deixará de alimentar com um alimento paliativo e passará a se sustentar com o manjar abundante que Deus tem preparado para você. Amém? Vamos avançar? Fazer poeira? Deixar o mundo para trás e vamos avançar em Cristo. Esses dias eu estava lendo uma biografia do Spurgeon, um homem que viveu em 1830 e pouco. E foi um homem que 1700, finalzinho de 1700 e início de 1800, um homem que revolucionou, e era um simples pastor em uma igreja, uma cidadezinha pequenininha dos Estados Unidos. E ele começou a buscar algo diferente em Deus. E hoje ele ficou na história como um homem, como um dos heróis da fé. E ele foi um pastor batista. E um homem que marcou o tempo. E a história dele passou séculos e ainda está viva. Mesmo não estando na Bíblia, mas está viva. Porque ele realmente se posicionou em viver a palavra. O segredo, irmãos, está na vida, na palavra de Deus. Se você diz que sabe muito, pratique o que você sabe. Viva o que você sabe, que você vai viver o poder e a autoridade de Deus. E Jesus disse: aquele que ouve e pratica é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Não foi levado por nenhum vento de doutrina, por nenhuma sedução maligna do inferno. Tudo passou por ele, mas passou e ele permaneceu firmado no Senhor. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar neste momento. Eu quero orar por você, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, você que está aqui neste templo, e você que está conosco na sua casa. Deus tem alcançado a tua vida, tem te salvado, tem cuidado de você, é porque Ele tem um propósito para você, com certeza. Só que muitas vezes nós ficamos tão ligados a este mundo, às coisas corriqueiras da vida, tão fascinados a isso. Hoje você não entra em um ambiente
onde existem outras pessoas sem ouvir falar dessa pandemia. Alguém fala, alguém comenta, muitos discutem. Se eu fosse anotar todas as receitas que eu ouvi para ajudar a combater, a aliviar o Covid, meu Deus, eu ia publicar um caderno de receitas. Não sei o resultado, mas eu ia publicar. Mas isso tem abatido a alma e o coração das pessoas. Isso tem tomado a mente e o coração das pessoas. Eu creio, irmãos, que esse tempo é um tempo do peneirar de Deus. E o meu temor ainda está no meu coração, que ainda não está da forma que Deus quer. Meu Deus, ainda não está. E este tempo Deus vai separar o joio do trigo. E nós precisamos ser e continuar sendo trigo do Senhor. Trigo do Senhor. Não importa o que aconteça. Não importa o que venha sobre as nossas vidas. Não importa. Nós precisamos permanecer. E ainda sermos desafiados a avançar no Senhor. A avançar. Existem muitas vidas que precisam de Jesus e querem Jesus e ainda não se posicionaram porque não ouviram ainda, não tiveram oportunidade. Talvez seja o teu vizinho, talvez seja aquele que está do teu lado, que trabalha com você, que compartilha com você o dia a dia. E Deus tem te colocado ali. Talvez você não precise dizer nada, mas a tua prática na palavra, a tua vida na palavra, vai levar aquela vida a se inquietar e um dia procurar em você uma solução, uma saída. E aí é a hora que você vai oferecer aquilo que você tem de mais precioso no teu coração. Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Se disponha nas mãos de Deus. Busque crescer e avançar no Senhor. Paizinho, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos aqui neste templo, pela vida dos nossos irmãos através da mídia, Senhor amado. E eu quero colocar ambas as situações nas tuas mãos, aonde cada um estiver, ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração, estando comigo em oração, ó Pai, em concordância com esta palavra, com esta oração, e se dispondo ao teu agir, ao teu mover, que o Senhor comece uma grande obra nesta vida, ó Pai. Aquilo, ó Pai, que é desconhecido, ó Pai amado. Aquilo, Senhor, que está fora, Senhor, muitas vezes da nossa cogitação, do nosso pensamento, ó Pai. Possa, Senhor amado, realizar na vida daqueles que se entregam plenamente, totalmente nas tuas mãos. Que sejam instrumentos do Senhor, que avançam, estejam sempre avançando no Senhor, crescendo, buscando cada dia mais caminhar perto de Ti, junto de Ti, ao Teu lado, ó Pai. Toma nas tuas mãos, abençoa os seus lares, suas famílias, ó Pai, que sejam contagiados pela tua glória, pelo teu poder, que sejam contagiados pelo teu mover, pelo teu manifestar, ó Pai, que caia por terra, Senhor, toda a indiferença, Senhor amado, toda surdez e cegueira espiritual, que os corações sejam quebrantados diante de Ti, e reconheçam que não há Deus além de Ti, ó Pai, que a solução não está nas coisas, ó Pai, a solução não está no medicamento, Senhor, a solução não está no ser humano, mas a solução vem do alto, o nosso socorro vem do alto, ó Pai, o nosso socorro vem do Altíssimo, aquele que criou o céu e a terra, aquele que não dormita, aquele que não dormirá, o guarda de Israel, é Ele que nos guarda, Senhor, é Ele a nossa sombra, é Ele a nossa direita, ó Pai, é aquele que nos cerca, Senhor, do mal do meio-dia, do mal noturno, Senhor, é aquele que cuida de nós enquanto nós dormimos, Senhor amado. O nosso socorro está em Ti, a nossa esperança está em Ti, o cerco está fechando, Senhor amado, as situações estão se aglomerando, Senhor, e se acumulando, ó Pai amado, mas o Senhor está conosco e não temeremos, ó Pai amado. O Senhor
está conosco e nós nos alegraremos no Senhor, independente, Senhor, das circunstâncias, das situações. Abençoa a tua igreja, que a tua igreja possa se despertar neste tempo de crise e possa se levantar em poder e autoridade e propagar a este mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Redentor, que Jesus Cristo é o Salvador, ó Pai. Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. Eu quero abençoar cada vida, cada família, e quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja alcançando, ó Pai, com uma bênção de paz, de alegria e de conforto, para aqueles, ó Pai, que estão muitas vezes atribulados, para aqueles que estão passando, ó Pai, pela enfermidade, para aqueles que estão passando pelo luto, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia, que o socorro, o alento e, Senhor amado, e o consolo venha de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Derrama da Tua paz, da Tua graça, da Tua unção sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus mais um cântico? Eu quero só avisar, irmãos, que domingo de manhã, às 9 horas, nós teremos a nossa escola bíblica dominical normal, e o culto às 19 horas também normal, desta forma que nós estamos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, continue nos conduzindo debaixo da sua graça, da sua unção. Vamos louvar a Deus e assim nós estaremos encerrados. Edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde o Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. Ser cheio, ser cheio. Em Tua presença, cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti. Em Tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim, edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde o Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro, ser cheio. Em Tua presença, sou cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti. Em Tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela presença. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, meu irmão. Irmãos, ainda tem algumas máscaras para venda, se os irmãos quiserem adquirir com o sloganzinho da igreja, tá bom?
Deus abençoe, um bom final de semana.